Mãe, você tem 48 horas para sair da minha casa. Este é o meu presente de Natal para mim mesma. Estas foram as palavras que a minha filha Camila me atirou, enquanto rasgava os papéis da escritura de propriedade, mesmo à frente do meu rosto. Eu sou Aurélia, tenho 73 anos, e jamais teria pensado em descobrir o verdadeiro caráter da minha única filha, de uma maneira tão brutal. Mas o que ela não sabia é que eu também tinha um presente de Natal para ela, e você não vai acreditar no que aconteceu a seguir. Tudo começou 3 dias antes do Natal, quando as ruas de Lisboa estavam cobertas por uma fina camada de neve. Eu estava na cozinha a preparar os tradicionais biscoitos de Natal, a receita da minha avó que sempre fazíamos juntas quando Camila era pequena. O aroma de baunilha enchia toda a casa enquanto eu esperava que a minha filha chegasse para a nossa conversa anual sobre as festividades. Aos 45 anos, Camila tinha se tornado uma mulher elegante, executiva, numa empresa de marketing digital. Casada com Felipe há 10 anos, moravam num apartamento luxuoso no centro da cidade, mas nunca tiveram filhos. Os filhos atrapalham a carreira, mãe, dizia ela, sempre que eu abordava o assunto. Quando a porta se abriu, percebi imediatamente que algo estava diferente. Camila entrou sem me cumprimentar, com os olhos frios como o inverno lá fora. Felipe estava atrás dela, evitando o meu olhar. Mãe, precisamos de falar, disse ela, atirando uma pasta de documentos para a mesa da cozinha. É sobre a casa. O meu coração disparou. Esta casa em Lisboa, no bairro histórico de Alfama, era toda a minha vida. Eu tinha-a comprado há 35 anos com o dinheiro da herança do meu pai, depois de o meu marido Henrique nos ter abandonado quando Camila tinha apenas 8 anos. Cada tijolo desta casa guardava as nossas memórias. Os primeiros passos da Camila no jardim, os natais que passamos juntas, as noites em que ela chorava nos meus braços após pesadelos. Que tipo de conversa, querida? Perguntei, limpando as mãos no meu avental. Camila abriu a pasta e espalhou vários papéis pela mesa. Lembras-te quando me colocaste como coproprietária da casa há 5 anos para facilitar os procedimentos legais quando envelhecesses? Eu lembrava-me perfeitamente. O advogado tinha sugerido isso para evitar complicações futuras com impostos e a herança. Camila tinha insistido que era apenas uma formalidade, que queria ajudar-me a organizar melhor as finanças. Sim, claro que me lembro. E então? O sorriso que surgiu no seu rosto gelou-me o sangue. Era um sorriso que eu nunca tinha visto. Frio, calculista. Philip e eu decidimos que queremos vender a casa. O mercado imobiliário está em alta e este bairro está a valorizar muito. Podemos conseguir mais de 800 mil euros por ela. As minhas pernas tremeram. Agarrei-me à beira da mesa para me apoiar. Vender, Camila? Esta é a minha casa, a nossa casa. Tecnicamente, mãe, é a nossa casa. E como coproprietária, eu tenho o direito de vender a minha parte. De facto, ela folheou os papéis até encontrar o que procurava. De acordo com este documento que assinaste o ano passado, eu tenho o direito maioritário sobre a propriedade. O meu mundo desmoronou-se. Eu lembrava-me vagamente de ter assinado alguns papéis que Camila tinha trazido, dizendo que eram atualizações necessárias ou documentos da casa. Eu confiava inteiramente nela, afinal, era minha filha. Mas Camila, onde é que eu vou morar? Esta casa é tudo o que eu tenho. Felipe finalmente falou, a sua voz soando ensaiada. Aurélia, existem muitas residências para idosos muito boas aqui em Lisboa. Com o dinheiro da venda, você pode pagar uma boa e ainda lhe sobrará uma quantia considerável. Residência para idosos. As palavras ecoaram na minha cabeça como uma sentença de morte. Eu, que sempre fui independente, que criei a minha filha sozinha, que trabalhei como professora primária durante 40 anos, agora ia ser posta de lado como um móvel velho. E se eu não quiser vender? Perguntei, tentando manter a minha dignidade. Camila suspirou, como se estivesse a lidar com uma criança caprichosa.
Mãe, você tem 73 anos. Já não está em condições de cuidar adequadamente desta casa. Olhe, o jardim está mal cuidado, a pintura está a descascar. Nem consegue subir ao sótão para procurar as decorações de Natal. É o melhor para toda a gente. Cada palavra era uma facada. Era verdade que a manutenção da casa se tinha tornado mais difícil, mas eu ainda era perfeitamente capaz de viver sozinha. Eu cozinhava a minha própria comida, cuidava das minhas finanças, conduzia o meu pequeno Peugeot 208 para fazer as compras. Além disso, continuou Camila, Felipe e eu estamos a pensar em comprar uma casa maior. Queremos ter filhos em breve e vamos precisar de espaço e dinheiro. Agora eles queriam ter filhos? Depois de anos a negar-me a alegria de ser avó, agora ela descobria o desejo de ser mãe, mesmo no momento em que precisavam do dinheiro da minha casa. Camila, por favor, pensa no que estás a fazer. Esta casa tem uma história, memórias. Mãe, pare com o drama. São apenas tijolos e madeira. As memórias ficam no coração, não em paredes velhas. Apenas tijolos e madeira. Como podia ela reduzir toda a nossa vida a isso? O tom da sua voz tinha se tornado mais duro, mais determinado. Ouça, mãe, já organizamos tudo. O agente imobiliário virá amanhã de manhã para as fotos e temos um encontro com o notário na quinta-feira. Quinta-feira? Mas isso é daqui a 2 dias. Exatamente. É por isso que precisa de começar a fazer as suas malas. A minha mente estava a 1000 a hora. Como podia a minha própria filha fazer-me isto? Como é que a menina que eu tinha embalado nos meus braços, que tinha cuidado quando estava doente, que tinha encorajado em todos os seus sonhos, podia agora tratar-me como um obstáculo? Preciso de tempo para pensar, disse, tentando ganhar tempo para processar tudo aquilo. Não há tempo, mãe. Já encontramos um comprador. Um investidor que quer transformar a propriedade em apartamentos de luxo. Ele está muito contente e quer fechar o negócio antes do ano novo. Foi então que aconteceu o impensável. Camila pegou na escritura de propriedade original da casa, aquela que eu guardava no meu cofre, e rasgou-a em pedaços diante dos meus olhos. Era só uma cópia, de qualquer forma, disse ela, atirando os pedaços para o lixo. O verdadeiro ato de propriedade já está no notário. A venda será oficializada dentro de 48 horas. Camila, como podes fazer isto? É simples, mãe. Tem 48 horas para fazer as suas malas e ir-se embora. Considere isto o meu presente de Natal para mim mesma. Finalmente, terei a independência financeira que sempre quis. Felipe pôs a mão no ombro da mulher, como se ela fosse a vítima da situação. Aurélia, compreenda que é o melhor para todos. Camila e eu podemos começar a nossa família, e você terá todos os cuidados necessários numa residência especializada. Especializada em quê? Em livrar-se de pessoas que tinham dedicado a vida inteira à família? Olhei à minha volta na cozinha, para as cortinas que eu tinha costurado à mão, para as panelas de cobre que a minha mãe me tinha dado quando me casei, para o pequeno jarro com flores secas que Camila me tinha oferecido no dia da mãe, quando tinha 12 anos. Tudo isso ia desaparecer, ser vendido ou deitado fora, como se não tivesse qualquer valor. Após a partida deles, fiquei sozinha na cozinha, rodeada pelo aroma dos biscoitos que agora me parecia amargo. Olhei à minha volta na minha casa, as cortinas que eu tinha costurado à mão, os móveis que tinha comprado peça por peça ao longo dos anos, as fotos da Camila a crescer espalhadas pelas prateleiras. Naquela noite, não consegui dormir. Andei pela casa, tocando em cada objeto, em cada memória. No quarto da Camila, que eu tinha deixado exatamente como ela o tinha abandonado quando foi casar, ainda estavam os ursinhos de peluche, os livros da escola, o diploma de final de curso que ela nem se tinha dado ao trabalho de levar. Enquanto estava ali, naquele quarto cheio de memórias de uma filha que parecia ter desaparecido, perguntei-me onde é que eu tinha falhado. Em que momento é que a Camila se tinha tornado aquela mulher fria e calculista?
Quando é que ela tinha deixado de ver a mãe em mim para ver apenas um obstáculo aos seus planos? Foi então que me lembrei de algo. Algo que Camila não sabia. Fui até ao meu armário. No fundo, atrás das roupas de inverno, encontrei uma pequena caixa de sapatos. Lá dentro, estavam documentos que eu guardava há anos. Documentos que nem eu mesma olhava há muito tempo. Entre eles havia uma carta. Uma carta que Henrique, o meu ex-marido, me tinha enviado há 3 anos, pouco antes de morrer. Nela, ele revelava algo que mudaria tudo. Quando abri a carta e reli o seu conteúdo, um sorriso formou-se no meu rosto. Camila queria dar-me um presente de Natal. Que coincidência! Eu também tinha um para ela. E você não consegue imaginar a surpresa que eu guardava. Uma surpresa que faria a minha filha aprender o verdadeiro valor da família, mesmo que fosse da maneira mais difícil possível. Porque às vezes, as lições mais importantes da vida vêm embrulhadas nos pacotes mais inesperados. Você não pode parar de ler agora. O que havia naquela carta do meu ex-marido? Como é que um simples pedaço de papel iria mudar completamente esta história? E qual era exatamente o meu presente de Natal para Camila? Eu garanto-lhe que quando descobrir a verdade, vai entender que alguns presentes de Natal podem mudar uma vida para sempre. Fique comigo, porque o que aconteceu nos dias seguintes foi algo que nenhum de nós esqueceria jamais. A manhã seguinte chegou cinzenta, assim como o meu humor. Acordei no sofá da sala, ainda vestida com a roupa do dia anterior, apertando a carta de Henrique contra o meu peito. Tinha passado horas a reler cada palavra, cada revelação que ele tinha feito antes de partir desta vida. Henrique Silva, o meu ex-marido, que nos tinha abandonado há 35 anos, deixando-me sozinha com uma menina de 8 anos e uma montanha de dívidas. Durante todos esses anos, eu tinha odiado aquele homem. Camila tinha crescido a odiá-lo também, responsabilizando-o por todos os nossos problemas financeiros, por todas as vezes que tivemos de economizar no supermercado, por todas as roupas que comprávamos em segunda mão. Mas a carta revelava uma verdade que eu nunca tinha imaginado. Minha querida Aurélia, começava a carta. Eu sei que não tenho o direito de pedir o teu perdão depois de todos estes anos, mas preciso que saibas a verdade antes que eu morra. Quando tive de deixar-te a ti e a Camila, não foi por falta de amor ou irresponsabilidade. Foi porque descobri que tinha cancro em fase terminal e não queria que me vissem definhar. Pensei que seria mais fácil se me odiassem do que se me amassem e sofressem com a minha morte. As minhas mãos tremeram ao reler esta parte. Henrique continuava. Mas o que não sabes é que durante todos estes anos longe de vocês, eu trabalhei incansavelmente. Montei uma pequena empresa de importação que cresceu para além das minhas expectativas. Nunca mais casei. Nunca tive outros filhos. Tudo o que construí foi a pensar nas duas. A carta revelava então o mais chocante. Aurélia, eu deixei uma herança considerável a Camila, mais de 2 milhões de euros, investidos e guardados numa conta em nome dela. O banco deve tê-la contactado há alguns meses. Espero que este dinheiro possa, de alguma forma, compensar a minha ausência e dar-lhe a ela e aos filhos que possa ter uma vida melhor. 2 milhões de euros. Camila tinha herdado 2 milhões de euros e não me tinha dito nada. E apesar disso, queria expulsar-me da minha casa para obter ainda mais dinheiro. O telefone tocou, interrompendo os meus pensamentos. Era a Dona Rosa, a minha vizinha de 80 anos. Aurélia, minha querida, vi a Camila sair da tua casa ontem com uma cara muito séria. Está tudo bem? Dona Rosa era como uma mãe para mim. Viúva há 15 anos, tinha uma sabedoria de vida que me reconfortava sempre nos momentos difíceis. Podes vir tomar um café, Margarida? Preciso de falar com alguém. Meia hora depois, Margarida estava sentada na minha cozinha, a ouvir toda a história enquanto tomávamos café e comíamos os biscoitos que já não tinham o mesmo sabor. Meu Deus, Aurélia,
Como é que uma filha pode fazer isto à sua própria mãe? Eu já não sei quem é a minha filha, Margarida. A Camila que eu criei nunca faria isto. Sabes, disse ela, olhando pela janela da cozinha. Eu notei mudanças nela nestes últimos anos. Quando vinha visitar-te, parecia sempre apressada, sempre a olhar para o telemóvel. Nunca se sentava de verdade. Nunca tirava tempo para falar contigo de verdade. Era verdade. Eu lembrava-me agora das suas visitas rápidas, das suas conversas superficiais, em que Camila parecia ausente, preocupada com coisas mais importantes do que a sua velha mãe. E aquela maneira que ela tinha de criticar tudo na casa, continuou Margarida. Mãe, devias mudar estas cortinas. Mãe, esta mesa é muito velha. Mãe, precisas mesmo de todos estes bibelôs? Como se nada do que te era valioso tivesse valor para ela. Margarida pegou na minha mão com as suas mãos enrugadas e quentes. E esta carta? O que é que vais fazer com esta informação? Eu mostrei-lhe a carta de Henrique. Os olhos dela arregalaram-se quando leu sobre a herança. Ela tem 2 milhões de euros e ainda quer vender a tua casa? Que tipo de pessoa se tornou esta miúda? Uma pessoa que eu já não reconheço, respondi, sentindo as lágrimas arderem-me nos olhos. Aurélia, tens de confrontá-la com esta carta. Ela tem de saber que tu sabes. Nesse momento, uma ideia começou a formar-se na minha cabeça. Uma ideia que me fez sorrir pela primeira vez em 24 horas. Margarida, conhece o advogado da família Almeida? Aquele que ajudou quando o senhor Almeida faleceu. O Dr. Soares? Claro, por quê? Preciso de aconselhamento jurídico, e tem de ser ainda hoje. 2 horas depois, eu estava no escritório do Dr. Soares, um homem elegante, por volta dos 60 anos, com óculos de leitura e uma expressão séria enquanto analisava todos os documentos que eu tinha trazido. A escritura de propriedade da casa, a cópia que eu guardava, os papéis que Camila me tinha feito assinar e a carta de Henrique. Dona Aurélia, disse ele após uma análise atenta, eu tenho boas e más notícias. Por favor, comece pelas más. A má notícia é que a sua filha tem, de facto, direitos legais sobre a casa. Os documentos que assinou o ano passado transferiram 60% da propriedade para o nome dela. Tecnicamente, ela pode forçar a venda. O meu coração afundou-se. E as boas notícias? Um sorriso apareceu no rosto do advogado. A boa notícia é que a sua filha cometeu um erro grave. Ela não pode despejá-la da casa sem uma ordem judicial, um processo que levaria meses. E, mais importante, ele pegou na carta de Henrique. Esta carta é um documento extremamente importante. Se conseguirmos provar que a sua filha recebeu esta herança e, apesar disso, tentou despejá-la para vender a casa, isso caracteriza abuso de pessoa vulnerável e má-fé. O que é que isso significa exatamente? Significa que podemos contestar a venda, alegar coerção moral e, possivelmente, anular a transferência de propriedade. Mas eu preciso de lhe perguntar: tem a certeza de querer entrar numa batalha legal contra a sua própria filha? Olhei pela janela do escritório. Lá fora, as pessoas apressavam-se pelas ruas de Lisboa, carregando sacos de compras. Famílias inteiras passavam a rir, crianças corriam entre os pais, casais caminhavam de mãos dadas. Dr. Soares, eu não quero uma batalha legal, eu quero justiça e quero que a minha filha aprenda uma lição que nunca esquecerá. O que é que tem em mente? Expliquei o meu plano ao advogado. No início, ele hesitou, mas à medida que eu detalhava cada passo, vi os seus olhos brilharem com aprovação. É arriscado, Dona Aurélia. Mas se funcionar, será uma lição e tanto. Então vamos a isso. De quanto tempo precisa? Dê-me 48 horas, exatamente o prazo que a sua filha me deu. Saí do escritório sentindo-me mais leve do que me sentia há meses. Pela primeira vez desde que Camila nasceu, eu ia priorizá-la de verdade. O seu caráter, a sua humanidade, a sua alma.
mesmo que ela não entendesse isso no início. Naquela tarde, fiz algo que não fazia há anos. Fui ao cabeleireiro. Cortei o cabelo, fiz as unhas, comprei roupas novas. Se eu ia enfrentar a minha filha, faria isso com dignidade. Ao voltar para casa, encontrei Camila na sala, a mexer nas minhas coisas como se já fosse proprietária absoluta de tudo. Mãe, ainda bem que chegou. Eu trouxe umas caixas para começar a fazer as suas malas. O caminhão de mudanças vem amanhã. O caminhão de mudanças? Sim, eu já encontrei uma residência para idosos muito boa. Chama-se Jardim da Esperança. Fica a apenas 20 minutos daqui. Vai gostar. Jardim da Esperança. Que ironia. Camila, precisamos de falar. Não há nada para discutir, mãe. Está tudo decidido. Sentei-me no cadeirão que o meu pai me tinha dado quando me casei. A única coisa que restava da minha família de origem. Você recebeu alguma correspondência oficial nestes últimos meses do banco, talvez? Eu vi uma sombra passar pelo seu rosto. Por que é que está a perguntar? Simples curiosidade. Sabe, com a idade, preocupamo-nos com burocracias, com heranças. Eu não sei do que está a falar, respondeu ela, mas a voz dela soava menos segura. Camila, responda-me uma coisa. Você ama-me? A pergunta apanhou-a de surpresa. Ela parou de mexer nas caixas e olhou para mim. Claro que te amo, mãe. É por isso que estou a fazer isto. Para o seu próprio bem. Para o meu próprio bem? Repeti. E você acha que me tirar da casa onde construí a vida inteira, onde te criei sozinha, onde guardo todas as nossas memórias, é para o meu bem? Mãe, não entende? É uma questão prática. Estás a envelhecer, precisa de cuidados. Estou a envelhecer, é um facto, mas não estou senil. Não estou doente e definitivamente não preciso de ser tratada como um fardo. Camila suspirou, o mesmo suspiro de impaciência que ela fazia quando era adolescente, e eu a questionava sobre alguma asneira. Ouça, já está decidido. Amanhã você sai da casa. Ponto final. Foi então que eu decidi dar-lhe uma pequena amostra do que estava para vir. Camila, o seu pai morreu há 3 anos. Ela ficou imóvel. Nunca falávamos de Henrique. E então, esse homem não significa nada para mim. Ele deixou uma carta para mim. Nessa carta, ele conta muitas coisas interessantes. O rosto de Camila empalideceu ligeiramente. Que tipo de coisas? Coisas sobre você, sobre dinheiro, sobre heranças que algumas pessoas receberam e decidiram esconder da própria mãe. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu podia ouvir as engrenagens a girar na cabeça dela, a tentar calcular o quanto eu sabia. Eu não sei do que está a falar, disse ela finalmente, mas a voz dela tremia. Sabe, claro que sabe, minha querida. Assim como sabe que 2 milhões de euros seriam suficientes para comprar 10 casas como esta, sem precisar de expulsar uma mãe idosa da sua própria casa. Camila ficou lívida. Ela deixou cair a caixa que segurava. Quem te disse? O seu próprio pai, numa carta que escreveu antes de morrer. Uma carta onde ele explica que trabalhou todos esses anos a pensar em você, guardando cada cêntimo para lhe dar uma vida melhor. Ele abandonou-nos. Ele não me deve nada. Ele estava a morrer, Camila. Ele tinha cancro e não queria que o víssemos a sofrer. Pode ter sido uma má decisão, mas foi tomada por amor. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto, não de tristeza, mas de profunda desilusão. E você, minha querida filha, recebeu essa herança há meses e decidiu escondê-la de mim. Pior que isso, decidiu expulsar-me da minha própria casa para obter ainda mais dinheiro. Camila tentou recompor-se. O dinheiro do pai é meu. Ele deixou-o para mim. Sim, deixou-o para você. E eu jamais lhe pediria um cêntimo desse dinheiro. Mas usar esse dinheiro enquanto me expulsa de casa, isso é algo que eu nunca imaginei que uma filha minha seria capaz de fazer.
Mãe, não entende? Philip e eu temos planos, projetos que valem mais do que a sua própria mãe? Ela não respondeu. Simplesmente pegou na mala e dirigiu-se para a porta. Amanhã o caminhão estará aqui às 9h. Espero que as suas coisas estejam prontas. Depois da partida dela, fiquei sozinha no silêncio da casa. Mas ao contrário da noite anterior, desta vez eu não estava desesperada. Estava determinada. Peguei no telefone e liguei para o Dr. Soares. Doutor, sou a Aurélia. Confirme todos os preparativos. Amanhã será o dia da verdade. Tenha certeza, minha senhora? Olhei em redor da minha sala para as fotos da Camila criança a sorrir nos meus braços, para os desenhos que ela fez na escola e que guardei todos estes anos, para os seus diplomas que eu emoldurei com orgulho. Tenho a certeza. É hora de a minha filha aprender o que a família realmente significa. E assim, preparei-me para dar a Camila o presente de Natal mais importante da sua vida, um presente que mudaria tudo para sempre. A manhã de 23 de dezembro chegou com um céu pesado e ameaçador, como se até o tempo soubesse que algo extraordinário ia acontecer. Acordei às 6 da manhã, mais cedo do que esperava, mas já não conseguia dormir. O meu coração batia forte, não de medo, mas de expectativa. Tomei o pequeno almoço lentamente, observando cada detalhe da minha cozinha como se fosse a última vez. Em alguns aspectos, talvez fosse. Não importava o que acontecesse hoje, nada voltaria a ser o mesmo depois disso. Às 8h30, o telefone tocou. Era o Dr. Soares. Dona Aurélia, está tudo pronto. Os documentos estão assinados. As pessoas estão no lugar. Tenha certeza de querer fazer isto? Nunca estive tão certa de algo na minha vida, doutor. Muito bem. Lembre-se, não mostre nervosismo. Haja naturalmente. Deixe que eles próprios criem a situação. Entendido? Exatamente às 9h, ouvi o barulho do caminhão de mudanças a parar em frente à casa. Olhei pela janela e vi Camila a sair do seu BMW preto, seguida por Felipe e dois homens que eram claramente os responsáveis pela mudança. Ela estava vestida como se fosse para uma reunião de negócios importante. Tailleur azul marinho, saltos altos, cabelo apanhado num coque perfeito. Parecia mais uma executiva a despejar um inquilino em atraso do que uma filha a ir buscar a mãe. Philippe trazia uma prancheta com papéis, provavelmente o contrato de compra e venda e outros documentos legais. Parecia desconfortável, evitando olhar diretamente para as janelas da casa. Quando tocaram a campainha, esperei uns segundos antes de atender. Eu queria que eles vissem que eu estava calma, no controlo. Bom dia, mãe, disse Camila com um sorriso forçado. Espero que as suas coisas estejam prontas. Bom dia, minha querida. Entrem, por favor. Eles entraram na sala, e eu vi Felipe olhar em volta com olhos cobiçosos, provavelmente a calcular já como seria a decoração após a remodelação. Onde estão as suas malas? Perguntou Camila. Ah, a propósito, comecei, sentando-me tranquilamente no meu cadeirão favorito. Eu mudei de ideias. O sorriso desapareceu instantaneamente do seu rosto. Como assim? Mudou de ideias? Eu decidi que não vou sair da minha casa. Felipe deu um passo em frente. Aurélia, nós discutimos isto. Você não tem escolha. Os papéis já estão assinados. O comprador está à espera. Ah, o comprador, disse eu, sorrindo pela primeira vez na manhã. Sim, vamos falar do comprador. Camila cruzou os braços, adotando uma postura autoritária que me lembrava dela aos 16 anos, quando tentava convencer-me a deixá-la sair mais tarde. Mãe, pare com essas parvoíces. Os homens das mudanças são pagos à hora. Vamos resolver isto rapidamente. Muito bem, vamos resolver isto rapidamente. Levantei-me e fui até a mesa onde tinha deixado uma pasta com documentos. A mesma pasta que Camila tinha trazido 2 dias antes, mas agora com algumas adições. Camila, você disse que tem um comprador para a casa, certo?
Sim, um investidor muito sério. E quanto é que ele paga novamente? 800.000 euros a pronto. Interessante, murmurei, folheando os papéis. E que percentagem desta venda você pretende ficar? Philip e Camila entreolharam-se. Como assim? Perguntou ela. Bem, você disse que é coproprietária. Isso significa que tem direito a uma percentagem da venda, não tem? Quanto exatamente? Nós ficamos com 60%, como está nos documentos. Ah, sim. 60% de 800.000 dá 480.000 euros para si e 320.000 para mim. Exato. E os 320.000 que eu receberei são suficientes para pagar uma boa residência para idosos por quanto tempo, calcula? Camila começou a impacientar-se. Mãe, por que todas estas perguntas? Já discutimos isso. É que estou a fazer as contas, minha querida. Uma boa residência custa cerca de 3.000 euros por mês. Com 320.000 euros, eu aguento aproximadamente 106 meses. Menos de 9 anos. É suficiente, disse Felipe, querendo claramente terminar com esta conversa. Para uma mulher de 73 anos, Felipe, você realmente acha que eu vou morrer antes dos 82 anos? O silêncio na sala era constrangedor. Camila olhou para o marido como se quisesse que ele resolvesse a situação. Mãe, pare de dramatizar. 90% das pessoas não vivem para além dos 85 anos. 90% das pessoas. Ela estava literalmente a calcular a minha esperança de vida para justificar tirar-me de casa. Eu entendo, disse, mantendo a calma. Portanto, vocês acham que 320.000 euros são suficientes para me sustentar até a minha morte? Mais do que suficiente, exclamou Camila. Perfeito. Então eu tenho uma proposta. Abri a pasta e retirei um documento que o Dr. Soares tinha preparado. Como vocês acham que 320.000 euros são mais do que suficientes para eu viver o resto da minha vida? Eu vou fazer o seguinte. Eu aceito sair da casa em troca dessa quantia, mas eu quero tudo adiantado, hoje mesmo. Camila franziu a testa. Como assim adiantado? Simples. Vocês dão-me os 320.000 euros agora mesmo, em dinheiro ou por transferência bancária, e eu saio da casa hoje mesmo, sem contestação, sem problemas legais. Felipe e Camila entreolharam-se novamente. Ela estava claramente a fazer contas na cabeça. Mas, mãe, o dinheiro só entra quando a venda for concretizada. Ah, mas vocês os dois têm dinheiro, não têm? O Felipe tem a empresa dele, você tem... Bem, tem os seus recursos. Eu vi Camila engolir em seco. Ela sabia que eu me estava a referir à herança de Henrique. Nós não temos 320.000 euros disponíveis agora, disse Felipe. Que pena, respondi eu, voltando a pôr o documento na pasta. Então, acho que não poderei sair da casa hoje. Mãe, você é impossível! Eu sou prática, minha querida. Vocês querem que eu saia de casa hoje com base numa promessa de dinheiro que só receberei no futuro. Não me parece um bom negócio. Camila começou a andar pela sala, claramente agitada. O comprador já está à espera. Bem, talvez devessem ter pensado nisso antes de criarem um prazo tão apertado. Foi então que Camila cometeu o erro que eu estava à espera. Está bem, eu tenho o dinheiro. Felipe olhou para ela surpreso. Camila, que dinheiro? Ela percebeu que se tinha traído, mas era tarde demais. Nós temos algumas poupanças. 320.000 euros de poupanças? Perguntei inocentemente. Valha-me Deus, devem ter poupado muito bem. É uma herança, disse ela finalmente, evitando o meu olhar. Herança de quem? Longo silêncio. Philip olhou para a mulher como se ela fosse uma estranha. Do meu pai. Ah, do Henrique! Exclamei eu como se fosse uma surpresa total. Que maravilha! Ele deixou-lhe dinheiro. Sim, mas não lhe diz respeito. Claro que não, minha querida.
Mas já que tem esse dinheiro, pode pagar-me a minha parte hoje mesmo. Problema resolvido. Camila estava encurralada e sabia disso. Se ela recusasse pagar, teria de explicar por que razão uma mulher com 2 milhões de euros não queria usar a herança do pai para resolver a situação rapidamente. Se ela aceitasse, teria de admitir publicamente que tinha dinheiro suficiente e, apesar disso, tinha querido despejar-me de casa. Quanto? Quanto é que ele deixou? Perguntou Felipe, visivelmente chocado ao descobrir que a mulher lhe tinha escondido uma herança. Camila fuzilou-me com o olhar. Ela sabia que se eu respondesse, o seu casamento nunca mais seria o mesmo. Por que é que não pergunta à sua mulher? Sugeri delicadamente. Camila, quanto dinheiro é que o seu pai deixou? Ela murmurou algo inaudível. Não ouvi, disse Felipe. 2 milhões, respondeu ela finalmente, as palavras saindo como se cada uma doesse fisicamente. Felipe ficou branco. Os homens das mudanças, que até então fingiam não estar a prestar atenção, pararam de mover as caixas. 2 milhões de euros, repetiu Felipe incrédulo. E não me disseste? Eu ia dizer-te, estava só à espera do momento certo. O momento certo? Estamos casados há 10 anos, Camila. Não se trata de vocês, interrompi suavemente. Trata-se de eu sair da minha casa. Então, Camila, aceita pagar-me os 320 mil euros hoje? Ela estava entre a espada e a parede. Se dissesse que não, teria de explicar por que razão uma mulher com 2 milhões de euros não podia pagar 320 mil para resolver a situação da sua própria mãe. Se dissesse que sim, perderia uma quantia significativa de dinheiro desnecessariamente. Eu tenho de pensar. Não há nada para pensar, disse Philippe, claramente furioso. Você tem 2 milhões de euros. Pode perfeitamente pagar a sua mãe e resolver isto hoje mesmo. Mas, Felipe, mais nada. Você fez-me acreditar durante meses que precisávamos de vender a casa da sua mãe porque estávamos apertados financeiramente. E durante todo esse tempo, você tinha 2 milhões escondidos. A discussão entre os dois escalou rapidamente. Era exatamente isso que eu esperava que acontecesse. Talvez, disse eu, levantando-me. Vocês os dois precisem de falar sobre isto a sós. Eu vou fazer um chá. Fui para a cozinha, mas deixei a porta entreaberta para poder ouvir a discussão que se seguiu. Camila, eu não consigo acreditar que me escondeste isto. Felipe, tu não entendes. Este dinheiro é meu. O meu pai deixou-o para mim. Não deixou para nós os dois. Mas somos casados. Não existe o meu dinheiro e o teu dinheiro quando se trata de uma quantia destas. É exatamente por isso que não te disse. Eu sabia que ias querer controlar tudo. Controlar? Camila, estamos a falar de 2 milhões de euros. Com este dinheiro, podíamos comprar a nossa própria casa, ter filhos sem nos preocuparmos com dinheiro, viajar pelo mundo inteiro. E é exatamente isso que vamos fazer depois de vender a casa da minha mãe. Por que é que precisamos de vender a casa da tua mãe se tu já tens 2 milhões? Era a pergunta que eu esperava que alguém fizesse. Por quê? Porque eu quero que ela esteja bem cuidada. Mentira! Explodiu Felipe. Você quer o dinheiro, você quer os 2 milhões da herança e os 480 mil da venda da casa a mais. E qual é o problema? É o meu direito. O teu direito? Camila, a tua mãe criou-te sozinha. Trabalhou a vida inteira para te dar tudo o que precisavas. E agora tu queres despejá-la da própria casa para ganhar mais dinheiro? Eu voltei para a sala a trazer um tabuleiro com chá, como se não tivesse ouvido nada. Desculpem o atraso. Alguém quer chá? Os dois olharam para mim como se eu fosse um extraterrestre. Philip estava vermelho de raiva. Camila estava pálida como um fantasma. Dona Aurélia, disse Philip, eu não sabia da herança. Se soubesse, jamais teria concordado com esta história de vender a sua casa. É muito amável da sua parte, Philip. Mãe, disse Camila, a tentar recuperar o controlo da situação,
Podemos resolver isto de forma civilizada. Eu pago-lhe os 320.000 euros. E a senhora sai da casa hoje. Toda a gente fica contente. Bem, comecei eu, servindo o chá calmamente. Agora que sei que você tem 2 milhões de euros, eu acho que 320.000 é muito pouco. Como assim, Camila? Você tem 2 milhões de euros para si. 320.000 são apenas 16% do que você possui. É como se alguém que ganha 2.000 euros por mês fosse obrigado a pagar 320 euros. Não é uma quantia proporcional ao sacrifício que me está a pedir. Philip começou a sorrir. Ele estava claramente a gostar de ver a mulher confrontada. Quanto é que você quer? Perguntou Camila entre dentes. 1 milhão. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até os homens das mudanças pararam completamente de se mexer. 1 milhão de euros, repetiu Felipe incrédulo. Exatamente. Metade da sua herança. Afinal, o seu pai trabalhou todos estes anos a pensar nas duas, não foi? É justo que eu receba metade. Mas ele deixou o dinheiro para mim, disse ela. Sim, deixou. E eu peço-lhe que voluntariamente partilhe uma parte comigo. Afinal, é isso que as famílias fazem, não é? Partilham. Camila olhou para Felipe procurando apoio, mas só encontrou reprovação. Eu acho justo, disse ele. A tua mãe merece. Felipe! Camila, a tua mãe está a pedir metade do dinheiro que lhe escondeste, dinheiro que vem do pai que ela te ajudou a criar depois de ele nos ter abandonado. É mais do que justo. E se eu pagar esse 1 milhão, você sai da casa? Ah, não, disse eu sorrindo. Se pagar esse 1 milhão, eu fico na casa. Como assim? Simples. Com 1 milhão de euros, eu posso contratar cuidadores, fazer todas as remodelações necessárias e viver confortavelmente na minha própria casa até a minha morte. Já não preciso de sair. Camila ficou lívida. Isso é chantagem. Não, minha querida, é justiça. Foi então que retirei outro documento da pasta. Mas eu tenho uma proposta ainda melhor. Que proposta? Esqueçam a venda da casa. Esqueçam o dinheiro. Fiquem com os 2 milhões inteiros. Os olhos de Camila iluminaram-se. E deixem-me viver na minha casa em paz, sem pressão, sem ameaças, sem prazos. Quando eu morrer, a casa será toda sua, de qualquer forma. Parecia demasiado simples. Camila desconfiou imediatamente. Onde está a ratoeira? Nenhuma ratoeira. Apenas uma condição. Que condição? Respirei fundo. Era a hora da verdade. Eu quero que assinem um documento a renunciar a qualquer direito sobre a casa enquanto eu for viva. Um documento que garanta que jamais poderão despejar-me ou forçar uma venda. É ridículo! Por que é que nós assinaríamos uma coisa dessas? Por quê? Disse eu, tirando o último documento da pasta. Se não assinarem, eu vou avançar com uma ação judicial a contestar a transferência de propriedade que me fizeram assinar o ano passado. Eu mostrei-lhes o documento que o Dr. Soares tinha preparado. Uma petição detalhada a alegar coerção moral, abuso de pessoa idosa e ocultação de patrimônio. Com a carta do Henrique, a provar que você recebeu 2 milhões de euros e, apesar disso, tentou despejar-me de casa. Eu tenho uma excelente hipótese de anular toda a transferência de propriedade. Nesse caso, a casa voltaria a ser 100% minha. Philip leu o documento por cima do meu ombro, e o seu rosto ficou cada vez mais sério. Camila, este documento está muito bem fundamentado. Se ela avançar com isto, você pode perder tudo. Ela não faria isso, disse Camila, mas a voz dela não soava convincente. Eu faria, minha querida, e farei se for necessário. A escolha é sua. Ou assina o documento garantindo que eu posso viver na minha casa em paz, ou enfrenta um processo judicial que pode deixá-la sem casa e sem dinheiro. Camila estava encurralada e sabia disso. Todos os seus movimentos tinham sido antecipados.
Todos os seus planos tinham sido desmantelados. Você planeou tudo, disse ela, compreendendo finalmente. Eu planeei, sim, assim como você planeou despejar-me da minha casa no Natal para ter mais dinheiro, mesmo já sendo milionária. Lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto, não de tristeza, mas de raiva e frustração. Então foi tudo isso? Foi tudo uma armadilha? Não, Camila. Foi uma lição. Eu levantei-me e fui até ela, pegando nas suas mãos. Minha filha querida, você perdeu-se. Em algum momento da sua vida, você esqueceu o que realmente importa. Eu precisava de lhe lembrar. Lembrar-me do quê? Que a família não é dinheiro, é amor, é cuidado, é respeito, é proteger quem nos protegeu, é cuidar de quem cuidou de nós. As lágrimas vieram mais fortes agora. Eu pensei que estava a fazer o certo. Pensei que estaria melhor numa residência. Pensou que eu estaria melhor? Ou que você estaria melhor por não ter de se preocupar comigo? Ela não respondeu, mas o silêncio dela foi resposta suficiente. Camila, durante 35 anos, desde que o seu pai se foi, você foi a minha prioridade absoluta. Cada decisão que eu tomei foi a pensar em você, e eu nunca me arrependi. Mas chegou o momento de você aprender a retribuir esse amor. Como? Assinando este documento e deixando-me viver os meus últimos anos na casa que construí com tanto esforço. Visitando-me não porque se sente obrigada, mas porque tem saudades. Ligando-me não para resolver problemas burocráticos, mas para perguntar como correu o meu dia. Felipe aproximou-se de nós. Camila, a sua mãe tem razão. Assine o documento. Mas e se ela viver mais 20 anos? Vamos perder toda a nossa chance de ter a casa. E daí? Disse Felipe. Temos 2 milhões de euros. Podemos comprar a casa que quisermos. Foi então que Camila compreendeu por completo. O problema nunca tinha sido o dinheiro. O problema tinha sido a ganância, o egoísmo, a falta de amor verdadeiro. Ela pegou na caneta com as mãos a tremer e assinou o documento. Aqui está, disse ela, largando o papel. Está assinado. Peguei no documento e examinei-o com cuidado. Estava tudo em ordem. Obrigada, minha querida. E agora vocês vão e pensem muito no que aconteceu aqui hoje. Mãe, Camila, não diga mais nada hoje. Vá para casa. Fale com o seu marido sobre os 2 milhões que lhe escondeu. Pensem na pessoa que vocês querem ser. Eles dirigiram-se para a porta em silêncio. Os homens das mudanças seguiram-nos, claramente aliviados por não terem de levar nada. Antes de sair, Camila virou-se para mim uma última vez. Você perdoa-me? Eu olhei para ela, a minha filha, a minha menina, a criança que eu tinha criado com tanto amor e que quase se tinha perdido na ganância. Eu perdoar-te-ei sempre, minha querida. Mas mais importante do que isso, você consegue perdoar-se a si mesma? Ela não respondeu. Simplesmente saiu, fechando a porta atrás de si. Eu fiquei sozinha na minha casa. A minha casa para sempre. Mas a história não terminava ali. O verdadeiro presente de Natal ainda estava para vir. Passaram 3 dias desde o confronto. 3 dias de silêncio absoluto. Nenhuma chamada de Camila, nenhuma mensagem, nada. A casa parecia mais silenciosa do que o habitual. Mas não era um silêncio triste. Era a paz de quem finalmente tinha feito o que era certo. Na manhã de 26 de dezembro, dia de Santo Estevão, acordei com o som da campainha. Olhei para o relógio. Eram apenas 7 da manhã. Quem é que viria tão cedo num feriado? Quando abri a porta, encontrei Camila parada à entrada. Mas não era a Camila executiva dos últimos dias. Era uma versão que eu não via há anos. Cabelo solto, sem maquilhagem, olhos vermelhos de ter chorado, vestindo umas calças de ganga simples e uma camisola de malha. Mãe, posso entrar? Eu abri a porta sem dizer nada. Ela entrou e ficou parada no meio da sala, como se não soubesse o que fazer com as próprias mãos.
Eu fiz café, disse eu. Quer uma chávena? Fomos para a cozinha em silêncio. Preparei 2 chávenas e sentamo-nos à mesa, onde há apenas alguns dias, tudo tinha começado. O Philip deixou-me, disse ela finalmente. Senti um aperto no peito. Mesmo que estivesse zangada com ela, Camila ainda era minha filha, e vê-la sofrer doía-me. Por causa do dinheiro que escondi, por causa de tudo. Ele disse que já não conseguia confiar em mim. Disse que se eu fui capaz de esconder milhões dele e de tentar despejar a minha própria mãe de casa, era capaz de qualquer coisa. Ela bebeu um gole do café com as mãos a tremer. Ele tem razão, mãe. Eu tornei-me numa pessoa horrível. Isso não é verdade, minha querida. Você apenas se perdeu. Como pode dizer isso, depois do que eu fiz? Eu tentei despejá-la da sua própria casa. No Natal, lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto novamente. Passei os últimos 3 dias a reviver cada momento da minha vida, a tentar perceber quando é que me tornei esta pessoa. E sabe o que descobri? Que eu nunca agradeci devidamente. Por nada. Por me ter criado sozinha. Por ter trabalhado tanto para me dar uma boa educação. Por ter renunciado à sua própria vida para garantir que eu tivesse todas as oportunidades. Ela pegou na minha mão por cima da mesa. Lembra-se de quando eu tinha 12 anos e queria tanto aquela bicicleta cor-de-rosa que vi na montra da Decathlon? Eu lembrava-me perfeitamente. Era uma bicicleta muito cara, muito para além das nossas possibilidades na altura. Você disse que íamos ver se o Pai Natal conseguia arranjar. Eu pensei que era só uma forma de me fazer aceitar um não. Mas eu tive a bicicleta. Eu tive-a. E só agora, aos 45 anos, é que eu entendo o que fez para ter aquele dinheiro. Você trabalhou como empregada de limpeza para as suas colegas professoras durante todas as férias de verão. Eu tinha me esquecido que ela sabia disso. A dona Rosa contou-me anos depois. Ela disse que você chegava a casa exausta, com as mãos em ferida, mas sempre a sorrir quando me via. Isso é o que qualquer mãe faria. Não, mãe, não é. Qualquer outra mãe teria explicado que não tínhamos dinheiro, e pronto. Você fez o impossível para não me desiludir. Ela levantou-se e começou a andar pela cozinha como se precisasse de se mover para conseguir falar. E quando eu quis fazer aquela viagem de intercâmbio para Londres aos 16 anos, você vendeu todas as suas joias. Todas. Incluindo a aliança de casamento que era da sua avó. Você teve uma experiência incrível nessa viagem. Eu tive, e voltei bilíngue em inglês, o que me ajudou a conseguir o meu primeiro emprego numa multinacional. Toda a minha carreira começou com aquela viagem que você tornou possível. Camila parou de andar e olhou para mim diretamente. E na universidade, quando eu quis estudar marketing, que era um curso caro numa faculdade privada, você pediu um empréstimo que demorou 10 anos a pagar. Você sempre foi muito inteligente, merecia estudar o que queria. Eu não merecia, mãe. Eu nunca mereci nada disso. Você merecia ter uma filha que a valorizasse, que a respeitasse, que cuidasse de si quando chegasse a hora. As lágrimas vieram fortes agora, soluços profundos que pareciam sair de um lugar muito fundo da alma. Quando eu comecei a ganhar bem, quando a minha carreira descolou, quando me casei com o Felipe, eu devia ter retribuído tudo isso. Eu devia ter levado a viajar pelo mundo inteiro, ter lhe dado presentes caros, ter lhe mimado como você me mimou. Camila, por favor, deixe-me terminar. Em vez disso, o que é que eu fiz? Eu comecei a vê-la como um peso. Os seus telefonemas incomodavam-me porque interrompiam o meu trabalho. As suas visitas estressavam-me porque eu tinha de limpar a casa. Até os almoços de domingo se tornaram uma obrigação aborrecida. Ela voltou a sentar-se, pegando na minha mão com mais força. E o pior de tudo, quando eu recebi a herança do pai, o meu primeiro pensamento não foi: agora eu posso cuidar bem da minha mãe. Foi: agora eu posso ter tudo o que sempre quis sem depender de ninguém. O dinheiro muda as pessoas, minha querida. Não, mãe.
o dinheiro só revela quem nós realmente somos. E eu descobri que sou uma pessoa egoísta, ingrata e cruel. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Lá fora, o sino da igreja de Alfama batia às 8 horas. Sabe qual é a parte mais triste de tudo isto? Perguntou ela. Qual? O Felipe tinha razão sobre ter filhos, mas não pelas razões que ele imaginava. Eu não queria ter filhos porque, no fundo, eu sabia que seria uma mãe terrível. Como é que eu podia ensinar valores como a generosidade e o amor incondicional se eu própria não tinha nenhum dos dois? Você tem, Camila. Apenas se esqueceu por um tempo. Como pode ter tanta certeza? Porque está aqui, porque está a chorar, porque se arrepende. Pessoas realmente más não fazem isso. Levantei-me e fui até ao armário onde guardava alguns documentos importantes. De lá, tirei um envelope amarelado. O que é isso? Abra e veja. Camila abriu o envelope e encontrou um pequeno bilhete, feito com papel colorido e com uma caligrafia infantil. Os seus olhos arregalaram-se quando ela reconheceu a sua própria letra. Querida mãe, leu em voz alta, obrigada por ser a melhor mãe do mundo. Quando eu crescer, eu vou cuidar de ti como tu cuidas de mim. Eu vou dar-te muitos presentes e nunca te vou deixar ficar triste. Eu amo-te mais do que chocolate. Camila, 8 anos. Ela terminou de ler e ficou a olhar para o papel como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. Você guardou isto durante 37 anos? Eu guardei. E sabe por quê? Por quê? Porque eu sempre soube que a menina que escreveu esta carta ainda estava em algum lugar dentro de si. E eu estava certa. Camila desabou a chorar novamente, mas desta vez eram lágrimas de alívio, não de desespero. O que é que eu faço agora, mãe? Como é que eu conserto tudo isto? Primeiro, você perdoa-se a si mesma. Depois, você decide que tipo de pessoa quer ser a partir de agora. E o Felipe? Acha que ele pode perdoar-me? Eu não sei, minha querida. Mas eu sei que, independentemente disso, você precisa de se tornar uma pessoa melhor para si mesma, não para reconquistar ninguém. Ela limpou as lágrimas com a manga da camisola. Posso fazer-lhe uma pergunta? Claro. Por que é que não me falou da carta do pai logo no início? Por que é que montou todo aquele plano elaborado? Eu sorri. Era uma pergunta que eu estava à espera. Porque se eu simplesmente a tivesse confrontado com a carta, você teria inventado uma desculpa. Teria dito que estava a guardar o dinheiro para uma emergência, ou que ia contar-me na altura certa, ou qualquer outra mentira para justificar as suas ações. E você teria razão. Eu teria feito exatamente isso. Eu precisava que você se revelasse por completo. Eu precisava que você visse por si mesma até onde era capaz de ir por dinheiro. Só assim é que você entenderia a gravidade do que estava a fazer. Foi cruel. Foi necessário. Às vezes, minha querida, o verdadeiro amor exige medidas drásticas. Camila ficou pensativa durante alguns minutos. Mãe, posso pedir-lhe mais uma coisa? O quê? Pode ensinar-me a fazer os biscoitos da avó? Os mesmos que fazia para mim quando eu era pequena. O meu coração encheu-se de alegria. Claro que posso. Passamos o resto da manhã na cozinha a fazer biscoitos de Natal. Camila prestava atenção a cada detalhe, perguntando sobre as medidas, sobre os truques que a minha avó me tinha ensinado, sobre como saber quando a massa estava no ponto. Por que é que nunca me ensinou antes? Perguntou ela, enquanto cortávamos os biscoitos em forma de estrela. Porque você nunca demonstrou interesse. Estava sempre muito ocupada com outras coisas. E agora? Agora está aqui. De verdade aqui. Quando os biscoitos estavam no forno, sentámo-nos na sala a tomar chá e a conversar de verdade pela primeira vez em anos. Ela contou-me sobre o seu trabalho, sobre os problemas no casamento que existiam muito antes da questão do dinheiro, sobre os sonhos que tinha abandonado pelo caminho. Sabe o que eu queria ser quando era criança? Perguntou ela. Professora primária, como eu. Exatamente. Lembra-se?
Você andava sempre a brincar às professoras com as suas bonecas. Eu queria mesmo isso. Eu queria trabalhar com crianças, fazer a diferença na vida delas, como você fez na minha. O que é que mudou? A faculdade. Os professores disseram que o marketing dava mais dinheiro, tinha mais prestígio. Eu deixei-me levar. Nunca é tarde para mudar, minha querida. Aos 45 anos, com 2 milhões no banco, mais um casamento destruído e uma reputação arruinada. Sobretudo aos 45 anos e sobretudo com 2 milhões no banco. Imagine a quantas crianças você poderia ajudar com esse dinheiro. Os olhos dela iluminaram-se pela primeira vez desde que ela tinha chegado. Acha que eu conseguiria? Montar talvez uma escola ou uma creche para famílias carenciadas? Eu acho que conseguiria fazer qualquer coisa se realmente quisesse. Nesse momento, o temporizador do forno tocou. Os biscoitos estavam prontos. Eu vou tirá-los, disse ela, levantando-se rapidamente. Cuidado, estão quentes! Ela voltou da cozinha a carregar o tabuleiro de biscoitos dourados e perfumados. Estão perfeitos, disse eu. Estão mesmo. Eu posso levar alguns para o Felipe. Talvez não mude nada, mas pelo menos ele saberá que eu estou a tentar ser uma pessoa melhor. Claro que pode! Ela separou metade dos biscoitos para uma pequena caixa que encontrou no armário. Mãe, há mais uma coisa que quero dizer-lhe. Diga-me. Eu quero devolver-lhe a copropriedade da casa. Eu quero assinar um documento a transferir tudo para o seu nome. Não é preciso, minha querida. Nós já assinamos o acordo. É preciso. Esta casa é sua. Sempre foi. Eu não tenho direito a ela. E o dinheiro da herança? Metade é seu. Como disse, o pai trabalhou a pensar nas duas. Eu não quero o dinheiro, Camila. Então ajude-me a descobrir a melhor forma de usá-lo. Para fazer o bem, para honrar a memória do pai e para compensar, mesmo que minimamente, tudo o que fez por mim. Fiquei a olhar para minha filha, a olhar de verdade, pela primeira vez em anos. A executiva fria e calculista tinha desaparecido. No lugar dela, estava a menina doce e generosa que eu tinha criado. Sabe qual é o melhor presente de Natal que me pode dar? Perguntei. Qual? Continue a ser esta pessoa que está aqui hoje, a filha que se lembra de quem realmente é. Eu prometo. Ela levantou-se para ir embora, mas antes de chegar à porta, virou-se para mim. Mãe, posso voltar amanhã para aprendermos a fazer outro prato da avó? Pode vir todos os dias se quiser. E seria pedir muito se eu dormisse aqui esta noite? Eu não quero voltar para aquele apartamento vazio. O meu coração encheu-se de uma alegria que eu não sentia há anos. O seu quarto está exatamente como o deixou. Naquela noite, pela primeira vez em décadas, adormeci sabendo que a minha filha estava em segurança no quarto ao lado. E pela primeira vez, desde que ela se tornou adulta, eu não precisei de me perguntar se tinha educado bem uma criança ou criado uma estranha. Hoje é um sábado de junho, e eu estou no jardim da minha casa a cuidar das roseiras. Camila está na cozinha a preparar o almoço. Todos os sábados, ela vem almoçar comigo, e de cada vez, traz uma nova receita que quer experimentar. Felipe não voltou para ela. O divórcio foi finalizado no mês passado, mas foi por mútuo acordo. A minha filha não está triste. De facto, eu nunca a vi tão realizada. Há 3 meses, ela abriu uma creche no bairro da Moraria, uma das zonas mais carenciadas de Lisboa. A creche Pequena Esperança acolhe 60 crianças gratuitamente. Camila investiu 1 milhão de euros do seu próprio bolso para equipar o espaço. Com o outro 1 milhão, criamos juntas um fundo de bolsas de estudo para jovens desfavorecidos. Chamamos-lhe Fundo Henrique Silva. Mãe! Grita Camila da janela. O almoço está pronto. Durante a refeição, ela fala-me sobre as crianças da creche. Os olhos dela brilham quando fala delas. É o mesmo brilho que ela tinha quando era pequena. Depois do almoço,
sentamo-nos no jardim a tomar café. Mãe, posso contar-lhe uma coisa? Sempre. Na semana passada, uma mãe disse-me que a filha queria ser como eu quando crescesse. Eu percebi que finalmente me tinha tornado alguém que uma criança gostaria de imitar. Eu peguei na mão dela com ternura. Eu sempre tive orgulho de ti, minha querida. Ah, antes que me esqueça, disse Camila, tirando um envelope colorido. Eu trouxe algo para si. Dentro do envelope, um pequeno bilhete. Querida mãe, obrigada por ser a melhor mãe do mundo. Agora que eu cresci, de verdade, eu vou cuidar de ti como tu cuidaste de mim. Eu amo-te mais do que tudo no mundo. Camila, 46 anos. Este é o presente de Natal mais bonito que eu já recebi, disse eu. Mas não é Natal, mãe. Para mim, todos os dias consigo aqui são Natal. Agora, sentada no meu jardim, na minha casa, ao lado da minha filha que finalmente também voltou para casa, eu posso dizer com certeza: este foi o melhor Natal da minha vida. Porque eu aprendi que a família não é sangue nem obrigação, é escolha. E a minha Camila escolheu voltar para casa. Não para a casa de tijolos e madeira, mas para a casa do coração. E nessa casa, ela pode morar para sempre. Sabem, às vezes a vida obriga-nos a tomar decisões que nunca imaginamos que teríamos de tomar. Talvez alguns de vocês estejam a passar por algo semelhante. Filhos que se esqueceram do valor da família, netos que mal conhecemos. Se a minha história vos tocou de alguma forma, contem-me nos comentários. Teriam tido a coragem de fazer o que eu fiz? Ou talvez viveram algo parecido? Não guardem isso para vocês. Partilhem as vossas experiências. Às vezes, saber que não estamos sozinhos nesta jornada já é um grande alívio. E se quiserem continuar a ouvir histórias que falam ao coração daqueles que já viveram muito, subscrevam o canal. Afinal, as nossas histórias merecem ser contadas e ouvidas. O que teriam feito no meu lugar?